Vamos lá, meus queridos, voltar aqui sobre o assunto fé não é irracional, né? Mas antes que eu leia aqui esse ponto, 4.3.3, na página 47, eu quero ler na página 47 mais um pouco para cima, tá bom? Que é a continuidade aqui, né, da 46, onde começa aí o primeiro ponto, né? Fé não é credulidade. Acharam essa parte? Escrito aí? Fé não é credulidade. Ser crédulo é ser ingênuo, completamente desprovido de qualquer crítica, sem discernimento, até mesmo irracional no que crê. Porém, é um grande erro supor que a fé e a razão são incompatíveis. Olha só, a fé e a visão são opostas em oposição, uma à outra nas Escrituras, mas nunca a fé e a razão. Pelo contrário, a fé verdadeira é essencialmente racional, irmãos, tá? A fé é racional, porque se baseia no caráter e nas promessas de Deus. O crente em Cristo é alguém cuja mente medita e se firma nessas certezas. Então essa ideia aqui assim, não, eu creio e não tem base nenhuma, não temos sim. A fé é racional. A fé ela pode ser discutida de uma maneira lógica. A questão é que as categorias que se usa para discutir a fé não são categorias humanas, tá certo? Quando entra em questões de milagres, por exemplo, aqui não é uma questão racional, não se explica. Mas não é também que a gente é tão desprovido de, eu creio porque você crê. Eu creio porque é assim. Não pode ser assim também. Eu creio, inclusive, que a palavra de Deus é verdade, fora os estudos, porque eu sei que nem todo mundo, embora vocês estudaram introdução bíblica, lembram? Bibliologia? Como a palavra foi formada, tal, uma série. Então não é um livro assim que papel aceita tudo e quem escreveu o que quis. Não foi bem assim, não é? Então quando a gente vê a Bíblia que não é um livro, a Bíblia não é um livro. A Bíblia é um conjunto, é uma coleção de 66 livros na nossa divisão, né? É a divisão judeu que vai ser menos. E agora escapou. Lembra, irmã Beth, a senhora que é mais assim, interessada no semitismo? 20, agora eu esqueci. Não, vamos tirar o Novo Testamento, né? Que não é considerado canônico para os judeus. Mas então a gente fica com 22, acho que é 22 mesmo, né? 22, o Antigo Testamento, né? A Torá, os profetas, né? A Tanakh, né? Tanakh. Então, mas vamos... Isso, mas aqui a divisão é diferente, né? É 39 na nossa. É meio complicado, assim, eu fico meio confusa com essa divisão deles, assim, pra mim, eu acho... É porque eles contam diferente, Beth. Eles não contam, por exemplo, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Crônicas, 1 e 2 Reis. Para eles é um só. É um livro só, nesse caso, né? Mas a divisão que eles fazem é assim, a Tanakh, que é Ketuvim, e tem agora Torá, Ketuvim, Tanakh. Torá, Ketuvim, Navim, né? Ou seja, a Torá, a lei, os escritos e os profetas. Então essa é a divisão deles. E aí eles vão fazer, a gente tem os poéticos, por exemplo, eles consideram como os escritos, mas a divisão também é diferente. Os nossos proféticos são 5. O deles vai contar Esther e outros mais lá, entendeu? Então é uma divisãozinha bem diferente da nossa. Mas os livros são os mesmos, não mudam. Eles não mudam. É isso que eu acho interessante. São os mesmos, mas também é uma coleção de vários livros. Então a Bíblia não é um livro, são um conjunto de 66 livros, tá certo? Na nossa divisão. A questão então é que a gente, quando estuda a Bíblia, a gente tem todas essas informações. Então, quando a gente estuda a Bíblia, qualquer um que estudar honestamente a Bíblia, e alguns fizeram isso, alguns ateus, intelectuais, C.S. Lewis é um deles, né? Talvez, sei lá, dos mais modernos, ele deve ser o principal intelectual ateu que falou, vou estudar a Bíblia para provar que ela é falsa. Acabou acontecendo o quê? Se converteram, né? O Crônicas de Nárnia, né? Que é o autor. Então o que acontece? Mas nem todo mundo tem essa ciência, tem essas informações e tal. Mas a gente, irmãos, a nossa fé, ela é uma fé coerente, sensata, não é uma coisa absurda, tá certo?
não é algo assim irracional, não é algo que não tem uma explicação razoável. Não, a fé, ela é inclusive a coisa mais razoável que existe, a fé cristã, a fé a crença na Bíblia, né? Aquilo que deriva da Bíblia, aquilo que emana da Bíblia, o que produz a nossa fé. Então, o que a Bíblia diz, né? A fé vem pelo ouvir as Escrituras, palavras de Cristo, a pregação de Cristo, palavra de Deus. Então aqui é algo coerente, não existe uma contradição, não existe nada absurdo na Bíblia, nada absurdo, tudo é coerente. Então a gente precisa ter essa ciência aqui. Então a fé não é irracional. Alguém disse, acho que foi a Ana Paula, creio também, não foi aqui ou foi ontem? Eita meu pai, não sei nem onde eu ouço as coisas mais. Ah não, foi do filósofo, né? Creio, logo existe, não foi isso também não. Eu falei do só sei que nada sei. Só sei que nada sei. Eu também estou mais ou menos assim agora também, não sei mais de nada. Acho que foi ontem, em outro núcleo. Nós estamos na quarta-feira, né? Não é sério, né? Ela chamou. Olha aí, que hora Então ontem foi terça. Sim. Ah, tá, Também foi ontem, uma aluna, então ela disse, creio, logo existo. Citou também uma frase, eu até brinquei, não. Ela falou, penso, logo existo. Penso, logo existo. Eu falei, não, eu creio, logo existo, né? Eu brinquei com ela e tal. Então, a fé, eu coloquei uma frase aqui, a fé pensa e a razão crê. A fé pensa e a razão crê. É interessante essa questão, né? Então, a razão, ela tem de fato uma fé. E a fé, ela tem uma racionalidade. A fé é racional porque foi dada a pessoas racionais. Então tem uma explicação, né? A gente precisa saber disso aqui. Mas eu não quero nem entrar muito nessas questões, senão a gente vai ficar girando em torno dessa questão de filosofia e tal, que eu acho interessante. Mas eu queria dar um saltozinho aqui, na página 51. Eu acho uma boa ideia a gente falar dessa página 51, na igreja primitiva, como sendo o exemplo, né, para a ação evangelística. Então, a igreja de Atos, porque hoje se procura, irmãos, essas igrejas que elas se preocupam demasiadamente com crescimento, né? Tem igrejas que a gente vê pastores assim, eles ficam em crise quando a igreja não está crescendo e tal. Por nós vermos tem essas questões. Quando a gente vê essa mentalidade que tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que dar resultado, eu fico meio preocupado. Porque a gente coloca como sendo isso, irmãos, um resultado nosso. E algo que tem que vir, né? E assim, sempre na comparação. Mas por que a gente está aqui há tantos anos e a igreja que abriu ontem é enorme? Mas qual é a avaliação nossa? Então, de que a obra de Deus está sendo feita de uma maneira correta. São os números, os resultados. Isso eu acho um critério muito perigoso a gente usar, né? Então, as pessoas, qual é o método de crescimento? Vamos copiar a igreja tal, igreja X, e igreja de células. E aí surgem algumas coisas complicadas, como M12, G12, MDA. São métodos, né, de crescimento de igreja. As propostas em si eu acho interessantíssima. O problema é que às vezes é colocado o resultado e metas como se fosse uma empresa, irmão. E a pessoa que está lá, às vezes, encabeçando o negócio, são cobrados como são cobrados aí muitos funcionários, né? Muitos gestores e tal. É um negócio meio complicado. Os métodos em si eu acho interessante. Não é contra os métodos. É a forma que os métodos são aplicados. Aí que é perigoso. Agora, eu acredito, inclusive, que daqui para frente, o modelo de igreja tradicional como nós temos, elas vão deixando de existir, irmãos. E as que ficarem vão ficando limitadas. Tá certo? Olha só a coisa interessante. O mundo muda. Isso é um fato. Né? Nenhuma novidade disso. Não precisa ser nenhum gênio para descobrir isso. A forma de viver muda. Então nós éramos um povo rural há pouco tempo atrás. Antes da Revolução Industrial, eu estou falando de um século e meio atrás, mano. 130, 150, 140 anos aí. Nós dormíamos, como diz em outro lugar, nós dormíamos com as galinhas, né? Não tinha energia elétrica, você dormia 6, 7 horas. À noite não era assim, que a vida do povo, né? Acordava lá às 3h30, 4 horas da manhã, todo mundo acordava, ia para o trabalho, roça e tal. Então,
E esse estilo, por exemplo, é que hoje está melhor ainda, mas a escola dominical nas igrejas era 5, 6 horas da manhã. Era um hábito, o povo acordava, era o dia a dia dessas pessoas. Você não trabalhava sábado, dificilmente trabalhava sábado, né? Hoje, se trabalha sábado, domingo, feriado, 24 horas, nada para. Então mudou-se. Eu trabalhei em mercado em 1992. Misericórdia. Que era ainda, eu me lembro das maquininhas, né? Remarcação todo dia. Eu me lembro do Cruzados Novos e depois o RV. Eu me lembro, irmão, 94 no mercado que eu estava em São Bernardo. Você lembra de coisa ruim? Recebi o primeiro real, assim, verdinho. Nossa, me deu uma sensação. Vou ficar rico. Não é porque era um negócio, né, e tal. Mas o que acontece? Então o mercado funcionava até sábado. Quando ia muito, era um sábado assim até 8 horas, 10 horas da noite, né? A gente fazia balança, alguma coisa assim, aí virava madrugada e tal, porque domingo nem pensar e tal, não tinha esse negócio extra e tal. Só que hoje, 96 já veio o Walmart do Brasil, eu trabalhei em 97, já trabalhava domingo. Começou a trabalhar domingo, 97, né? Então foi mudando, já faz 20 anos, né, irmão? Olha, nossa. Então, você nem percebe, né? Então, 20 anos para cá, ou 20 e pouquinhos anos, já foi mudando o hábito nosso. Foi mudando. Então, se trabalha todos os dias. As pessoas trabalham 10 horas, 11, 12 horas, né? E tal. Então, hoje, para ter esse perfil de se abrir uma igreja 5, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, meio complicado. O que muitas igrejas estão fazendo hoje? Elas estão fazendo, inclusive, escola dominical com culto pela manhã, domingo. Às vezes nem tem culto à noite. Ou dá o opcional, 2 cultos no domingo, de manhã e à noite, né? Então fazem essas questões. Só que muitas, elas reduziram os cultos, porque as nossas igrejas, elas tinham culto todo dia, mano. Quando não tinha culto todo dia, mas tinha atividade todo dia. Culto 4, 5 vezes na semana, mas os intervalos de culto tinha ensaio, tinha oração, tinha alguma coisa que não era o culto, aquele culto oficial, onde vinha a maioria. Muitas igrejas hoje têm tido a dificuldade de ter mesmo, né, os membros. Então, o trânsito, meu Deus do céu, são 2 horas e meia para você vir no horário de pico de onde você trabalha para casa. Não é? Então, você sai 5 horas da tarde e vai chegar às 7h30, 8 horas em casa. É uma realidade nossa, né? Fora que o cansaço que se chega, porque o cansaço não é nem o trabalho em si, meu Deus do céu. Esses ônibus aí, o negócio é um cansaço, a energia que se gasta, né? E tal. Então o que acontece? Muitas igrejas elas estão fazendo o quê? As células. Que são o quê? Células. Uma vai chamar de pequeno grupo, GP, de célula, outro vai chamar de polo. É um bocado, mas tudo a mesma coisa. A proposta é que inclusive tenham igrejas mais próximas de casa e que seja algo mais prático. Não tem nenhum erro nisso. Está tudo certo, né? Mesmo porque quando a gente vê a igreja primitiva, ela nasceu assim, em casas, né? Nas praças se reuniam, nos templos também, porque tem gente que quer hoje ir para um extremo, não, a gente não precisa mais do templo e tal, essa besteira toda, não, mas eles se reuniam também nos templos que havia na época, né? Então tinha lá a sinagoga zona, né? Então era aberto, se converteu o principal da sinagoga, aí já era, irmão, aí vários crentes também, né? Mas aí nasceu judaica cristã, então tinha aquela mistura ainda, né? Muitos judeus, muitos sacerdotes, muitos fariseus ainda frequentavam a reunião cristã e tal. Mas a questão então a gente vê na igreja primitiva esse modelo de evangelização, que são em casa em casa. É algo eficaz, irmão, sabe por quê? É algo muito mais informal. A gente precisa lembrar, antes da gente aceitar Cristo, porque para nós é tudo muito natural, tudo muito à vontade. Mas lembra quando a gente não era cristão, a gente não frequentava a igreja, não sabia nada de igreja, para nós era um povo estranho, né? Um lugar estranho. A gente era desconfiado, porque era um lugar, uma linguagem que não era nossa. Então a gente chegava no meio desconfiado, constrangedor, era ou não era? Aliás, nós fomos constrangidos talvez em algumas ocasiões dessa, só lembrar um pouquinho. Se lembrar, a gente não faz isso com as outras pessoas, é bom por isso lembrar. Então o que acontece? Em casa é um negócio muito mais tranquilo. Um vizinho que chama o seu vizinho, ninguém precisa ter testemunho, né, irmão?
né? Precisa ter testemunho, precisa ser crente, senão não vai funcionar mesmo. Tem essa questão, né? Chamar para a igreja é mais fácil às vezes, você arrasta para a igreja de uma forma ou de outra. Agora em casa, e ainda a pessoa, que muitas vezes é quem recepciona, então essa questão ela é bíblica e ela é eficaz. Essa evangelização quando a gente convida para trabalhos em casa, evangelísticos. As igrejas que estão fazendo isso, elas estão crescendo de uma maneira assustadora. Agora, é bom lembrar que isso precisa de uma estrutura, porque não é só trazer a pessoa, falar do evangelho, é preciso ter uma pessoa madura, tá certo? Dirigindo, e é lógico, necessariamente precisa ser um pastor em cada, um obreiro em cada casa dessa, ou grupo, ou núcleo, ou célula, sei lá qual é o nome que queiram dar. Mas é necessário que esteja uma pessoa que, no mínimo, tenha uma maturidade para identificar que uma pessoa precisa de um cuidado maior, e aí se leva para o pastor, para os líderes e tal, tá bom? Então esse é o modelo que a gente vai ver aqui na igreja primitiva. Vamos lá na página seguinte, a 52, estratégias evangelísticas da igreja primitiva. Então é isso que eles faziam, ó. As estratégias desenvolvidas por eles possibilitaram a pregação do evangelho no mundo de sua época, em um tempo consideravelmente curto. São exemplos dos métodos da igreja primitiva, os quais deram enorme resultado e que devem certamente ser estudados pela igreja moderna, a qual tem a mesma tarefa, pregar o evangelho do Senhor Jesus. Os métodos usados pela igreja primitiva são pregação ao ar livre, certo? Testemunho coletivo, a forma de viver a igreja. Eu vou parar aqui para a gente falar isso aqui. Sabe por quê, irmão? O que é uma igreja local? O que deveria ser uma igreja local? O que é não, né? Talvez não seja o que deveria ser, mas o que deveria ser a igreja local? Uma maquete do reino de Deus. O que é isso? Uma amostra, uma miniatura do reino de Deus. Quer dizer, esse povo, como ele vive, deveria ser aqui um anúncio, uma amostra grátis de como nós seremos na eternidade. Que povo é esse que vive totalmente diferente daqueles que não professam a fé em Cristo? A maneira que eles vivem, de maneira que ninguém tem falta de nada eu disse, seja físico, seja emocional, seja espiritual, seja psicológico, de qualquer ordem, não tem falta de nada. Essa comunidade que se ajuda, que se ampara, que se apoia, que cuida uns dos outros. Então, aqui é o testemunho coletivo, irmão, tá? É a forma de viver dessa igreja. Essa igreja, eu não vou entrar no mérito não, tá? Só vou jogar aqui para pôr lenha no fogo. Tá pegando fogo já. Já, né? Só vou aqui provocar e depois vocês que tiram suas conclusões e vão ver aí o que... Mas no Rio de Janeiro, teve um pastor que ele estava usando os dízimos, né, recolhidos nas igrejas, para construir casa para os irmãos que não tinham casa própria. Não quero nem entrar no mérito, depois vocês que discutem de vocês e ver se é certo. Mas peraí, legal, é bênção mesmo, como ela está falando. Não, é bênção como a Nata falou, como a gente vê coisas absurdas. Tem uns caras que tem muito terreno aí, André, podia até fazer até casa, sim, você sabe. Mas eu estou falando assim, mas o dízimo foi entregue na mão de quem? Do quê? Quem que foi que... Do pastor, e sim, administra, sim. É só isso. É. Isso é o básico, isso aí é o... Isso. Mas esse homem fazendo isso aí é uma coisa extraordinária. Eu só coloquei isso aqui, só para, lógico, né? Depois vocês discutem, eu nem estou falando que é certo e nem estou falando que é errado. Muito bom. Eu só estou citando, tá certo? Um fato lá. Mas a questão é que isso repercutiu, porque é um povo que está se ajudando e uma igreja que vai ajudando os menos desfavorecidos, os mais desfavorecidos, os mais, né? Os mais desfavorecidos. Eu não ouvi falar isso aí. Tem. Essas coisas boas você não ouve falar. Aí também nessa mesma aí eu vi também um comentário falando assim, que se todas as viúvas e os órfãos fossem procurar os pastores das igrejas locais, porque parte dos dízimos das ofertas é para ajudar os necessitados. Isso, exato. Olha só, mas aqui inclusive a prioridade é da igreja, né? A gente tem que deixar claro isso. Da igreja, senão a igreja vira um órgão assistencialista. E a igreja não é um órgão, não é uma entidade, não é uma ONG, né? A igreja não tem esse propósito. Mas o que eu quero provocar aqui em vocês é essa questão que as pessoas estão olhando e viram e perceberam que havia lá algo, esse testemunho coletivo,
de um povo que se preocupa com aqueles que têm necessidade. Eu nem estou falando que é certo, nem estou falando que é errado, tá? Só estou querendo trazer o foco para essa questão. A forma de viver da igreja. Porque nós devemos ser um povo que deve ser totalmente diferente das pessoas lá fora. Como são as pessoas lá fora, irmão? Egoístas. Sem compaixão. Não é? O que mais aí? Lá fora. Que tem assim? Egoístas, sem compaixão? Diga aí uma. Preguiçosos, individualistas. Isso. Que é individualista. Egoísta. Egoísta, eu acho que você falou egoísta, você abrangeu. Tudo, né? Ou seja, cada um vive, cada si um, próprio. cada um com os problemas de cada um. Você, para mim, é problema meu? Não, é problema seu. Deveria ser problema meu. Então, assim, essa forma coletiva. A Bíblia, no capítulo 2 aqui que está a referência, verso 40 de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 46 e 47, vai falar isso. As pessoas de fora viam como eles viviam. E isso era um testemunho enorme, né? Como que essas pessoas viviam? Deixa eu só, eu e o pastor, foi lá, tudo que ele está falando, está sendo referente a aquilo que ele está falando aí você. Nós fomos lá no Mercado Oriental, né? Mercado Oriental. Shopping Oriental. Nós fomos arrumar um celular lá, ele foi arrumar um celular. Aquilo ali é uma coisa incrível, que, meu, só você entrar para você ver. Tipo, tem um cara sentado aqui, tem uma bancada aqui, certo? E aqui é o negócio dele, certo? E aqui está a lojinha dele, bem pequenininha. E aqui do lado tem outro, que tem a outra lojinha, tem a bancada. E um monte. Você chega em um lá e fala assim, ou você arruma esse vidro aqui, você arruma desse celular aqui, o cara fala, não, mas o meu aqui, o meu amigo aqui, o meu vizinho arruma. Você acredita nisso? Tipo, comércios. Os comércios. Eu fui perguntar para a Mulhamar, perguntou um negócio. Não, vai ali do lado que tem. E nós estávamos comparando a igreja. Sim. Falei, a igreja nunca vai fazer. Não pode isso. fazer nada. A igreja não pode abrir uma ali na esquina ou outra aqui, porque falou. senão a briga. É uma briga danada. E aí é o que você está falando, meu, olha. Então, nós estamos falando sim que o povo lá fora mas eu acredito que o povo dentro, Tá pior. dentro das igrejas está pior. Tá pior. Está muito mais individualista. Então o negócio está mais feio que eu pensava? Tá. Misericórdia. Muito mais. Tá mais feio que você tá pensando aí. Vamos fazer uma votação. Quem acha que está mais feio, levante a mão. Olha, quem não acha? Quem não quer opinar? Vamos fazer aqui um 0800. Nós estamos em Coríntios, irmão. Foi um dos, assim, quando eu comecei a estudar a Bíblia assim, mais profundo, que eu comecei a analisar a Bíblia e analisar a igreja. Eu comecei a ver a diferença. A realidade, né, A mano? realidade do que é a igreja e do que é... Agora eu fiquei muito preocupado com isso aqui, que vocês constataram e afirmaram. Professor, eu posso fazer uma pergunta? Claro, agora, se não for difícil, pode. O que você acha? Vai responder o que nós estamos falando. Por que nós não estamos vendo novas conversões mais dentro da igreja? Varão, é assim, bom, para eu afirmar isso, eu não teria condições. Não estamos vendo frequentemente igual era antes. Então, aí vai depender de igreja para igreja, né? Igreja local, você está falando, porque eu não tenho condição de dar essa informação no sigilo coletivo, aí eu teria que ser... Não, mas eu falo que é por quê? Por causa dos testemunhos. Não, pode ser assim, Pessoas. sabe por que assim, Varão, o que acontece? Eu sei que o negócio está feio em muitos lugares aí, porque a igreja ela tomou uma proporção no nosso país assustadora. 45 milhões, que sejam nominais. Mas 45 milhões de pessoas que professam e frequentam as igrejas é muita gente, não é? Então, essa proporção assustadora, e a gente vê então um monte de escândalo, conversões superficiais e tal. Aí o que acontece? Parece que está tudo ruim mesmo. Mas eu estava pensando esses dias, assim, eu vejo de fato muita gente malhando, né? Descendo o reio, como diz lá, né? Mas assim, poxa, eu estou tendo tanta experiência, irmão, de tanta coisa boa, tantos pastores, tanta igreja que eu tenho conhecido, participado, trabalhado, que eu vejo tanta coisa boa, tanta ação, sabe, humanitária, evangelística. Então assim, eu sei dessa outra realidade. Só que essa que é a questão. Não está tudo ruim, não está tudo ruim. Tem um bocado de coisa que está ruim. Agora a gente tem que saber que Deus está fazendo a sua obra no meio de tudo isso. Sim. Né? Eu conheço um bocado, inclusive na região aqui, né? Não é falando nada, não é jogando confete, mas aqui o Adriano tem se esforçado para fazer algo que seja assim mais bíblico. Ele tem se esforçado desde o início,
Não só Adriano, muitos outros, e algumas igrejas grandes, inclusive. Uma aqui em Itaquera, 1.500 membros. Mas essas têm mais dificuldade. Tipo, uma igreja igual essa aqui, o pastor Adriano, que é pegada na verdadeira palavra, ela tem mais dificuldade de crescimento do que Eu tenho, outras sim, igrejas. mas eu tenho visto, irmão Mário, é assim, eu sei dessa realidade, é fato. Mas eu tenho visto, eu tenho experimentado, Deus tem me dado o privilégio de caminhar com pessoas e ver o progresso de alguns trabalhos locais. Por exemplo, uma igreja ele tem 1.500 membros. 1.500 membros em 10 anos. A estrutura que se tem, o trabalho que se tem, Haiti e vários outros lugares, obra missionária, evangelística, trabalho com família, uma série de coisas. O que está faltando lá, o que foi me pedido auxílio, que é o que tem sido meu ministério hoje, que é apoio teológico às igrejas, né? Esse tem sido o exercício do meu ministério hoje, apoiar teologicamente algumas igrejas. Então, o que ele falou, André, aqui nós temos isso, nós temos isso, nós temos isso, o povo aqui é dedicado, é santo, é honesto, é sincero, o que nos falta é consistência na palavra de Deus. Então, humilde, começou, bem intencionado, viu que a demanda era maior e que precisava de instrução. E ali eu vi e falei, nossa, que coisa boa, porque com uma estrutura dessa, já tinha assim, vai descido, né, irmão? Então, pastor, 1.500 membros, igreja aqui, igreja ali e tal, 3 cultos no domingo, 9 da manhã, 500 pessoas, 5 da tarde, 500 pessoas, 7 da tarde, 500 pessoas, tá certo? Não sei quantas células lá que tem, 100 e não sei quantas células e tal. Então, assim, eu estou dando um exemplo dessa, eu poderia dar de outra, na Penha, rapaz novo também, cabeçando lá um ministério interessante, só vê o negócio crescendo e tal, uns trabalhos sociais, coisa boa mesmo, não é gente picareta, não é charlatão, não é gente que está se aproveitando da fé de ninguém, é gente que está se esforçando. Então pode ser que seja a minoria, eu até acredito que seja mesmo a minoria. Agora a questão, a gente precisa ter cuidado, né, para assim colocar tudo no mesmo balaio. Tá ruim mesmo, tá, e a gente sabe. Agora a minha preocupação foi essa unanimidade de vocês. Será que nós estamos nos referindo àquelas que nós conhecemos ou àquelas que nós fazemos parte? É isso aí. Essa é a minha preocupação. É a nossa realidade. Eu acho que todos esses pastores, todos, estou falando geral, vou falar geral, pastores como eles são pessoas comuns, eles têm que se reciclar. Eles têm que voltar a ter um estudo particular. Ele tem que estudar. Ele precisa muita humildade. Ele não pode parar. Ele não pode parar. Ele achou que, igual você falou, isso daí não é mérito para ninguém. Você ter 2.000 ou 700 ou 500, 300, 400 pessoas, nada é teu. Então, eles têm que se reciclar, eles têm que estar sempre ali, ouvindo uma palavra, se assustando com aquilo, ouvindo a palavra, sempre, porque senão ele vai achar que ele é o top. E aí, quando chegar lá, olhando para Deus, Deus vai falar, mas você achou que você era tão assim? A questão, irmão, é que a liderança reflete na forma do povo viver por conta do ensinamento, da doutrina, né? Uhum. Então, um testemunho forte que nós temos, e a igreja primitiva tinha, é essa questão coletiva, como que o povo vive. Isso é uma pregação poderosa, onde um povo, que o mundo aí é isso, cada um por si. Mas a igreja local, estou falando da local, tá? O que nos interessa é a igreja local. Deus não reconhece sede. Deus não reconhece esse negócio, irmão. Sede, as filiais, matrizes. Deus não reconhece essas coisas. Ministério. Deus não reconhece ministério. Deus não reconhece convenções. Deus não reconhece esses negócios que nós criamos. O que Deus reconhece é a sua igreja. Onde tem um povo em uma localidade, outro povo em outra localidade. Que você faz lá, né? Outro povo em outra localidade. Então, a gente sempre vai trabalhar na perspectiva da igreja local, que é onde nós, inclusive, vivemos, não é? Eu não vivo no meu ministério, eu vivo em uma igreja local. Ele pode pertencer ao ministério, ele pode ser ligado e ele pode dever satisfação administrativa para uma outra administração maior, mas eu vivo ali. O meu pastor é aquele que convive comigo, não é o outro fulano de tal, que nem sabe da minha história, das minhas angústias, do que eu passo na minha vida, não sabe meu nome, né? Então é sempre na perspectiva da igreja local. A Bíblia trabalha sempre na perspectiva da igreja local. Igrejas locais que fazem parte da igreja universal. Não aquela não, estou falando da igreja, tá certo?
Ela é uma que aí todo mundo ainda tem sim, não tem? Tem o coração. É assim, né? Então, Em cima do coração. é a igreja católica que eu estou falando. Também não é a outra. Não é. A igreja católica é universal. A universal Assembleia, a igreja de Deus, daqueles que estão escritos, né, arrolados lá no céu. É o que Hebreus vai dizer. Então, sempre nessa perspectiva, a igreja local deve ser, irmão, o maior testemunho do Evangelho, a forma como se vive, como que a gente vive no bairro, inclusive. É por isso que eu tenho falado nessas aulas, nessa matéria, nessa temática, a respeito da igreja local com referência ao bairro onde ela está plantada. Ela tem que impactar lá, irmão. Se ela não impactar a vizinhança, uma parede de um lado e do outro, vai querer alcançar o quê? Uma certa vez foi feita uma pergunta: quais dos vizinhos da igreja congregavam na igreja? A resposta foi nenhum. Claro que não, porque muitas vezes o que a gente faz é constrangê-los colocando os carros, né, na frente das suas garagens, sem desrespeito. Ninguém de nós gostaríamos que isso fosse feito na nossa casa. Olha só, o barulho, irmãos, excessivo. Então, no domingão à noite, tem gente que quer descansar, ele vai trabalhar na segunda. E a gente, num barulho enorme, as nossas igrejas muitas vezes não tem, como fala? Acústica, né? Isolamento, né? Isolamento acústico, não tem, a maioria. A gente faz barulho pra caramba. Ah, não faz? Somente pentecostal, faz um barulho lascado. Não é não? Irmãos, é desrespeito, isso é mau testemunho. Isso é mau testemunho. E tá bom, aí tem outro aspecto. Isso aí é o negativo nessa questão perturbadora. Isso é perturbador. Tá? E aí outra questão, essa igreja plantada nesse bairro, que benefício que ela traz, que contribuição que ela traz para as famílias? As famílias, irmãos. Como que a comunidade vê essa igreja? Vou dar um exemplo dessa igreja que eu estou falando, me referindo a Itaquera de 1.500 membros. A comunidade ali, ó, na Gleba do Pêssego, aquela região, tem grande consideração aquela igreja. Grande consideração. Pela obra social que se faz. Falar, mas também, né? Aí o povo gosta, né? Quem não quer? Mas a questão é que está fazendo o papel de identificar pessoas e está ajudando na medida das necessidades lá. Os profissionais que lá estão, qual a diferença que está fazendo ali? Porque nós temos os templos evangélicos, são os locais mais ociosos do mundo na sociedade. Você vê uma igreja onde ela tem lá a sua estrutura, salas, enorme e tal, né? Prédio que às vezes é próprio, custou milhões de reais, e a manutenção também não é barata por mês e tal. E aí ela fica fechada, sim, pelo menos uns 3, 4 dias na semana. E quando abre, 2 horas, 2 horas e meia no dia. Mais ociosos. Para que serve aquela estrutura, aquele elefante branco? Para que serve? Aquele elefantão branco. Falando em elefante branco, Meia dúzia de gente. que vocês sabem que eu não estou mais nem recomendando livro ultimamente, é só filme, né? Alguém já assistiu o Elefante Branco? Não. Não? Então anote aí, por favor. Elefante. Elefante Branco o nome. Filme? Elefante. Não, mas é de chegar crente. hoje, eu estou de férias, hoje eu vou assistir o elefante. Não é, tem na Netflix, tem no vou- YouTube, vocês conseguem também, tá? Então já tem programação aí para os que não tá assim, vida mansa igual o pastor. Adriano, final de semana, sabadão, compra pipoca de micro-ondas, R$4, não é possível, né? Pipoca. Faz o cinema em casa lá, tá certo? Você gosta de pipoca de micro-ondas? Não, mano, o que tiver, a gente. Se me for dado de maneira alguma, eu lançarei fora. Então, o que acontece? Elefante Branco vai falar de uma história. Não vou dar spoiler, não, mas é só para vocês. Não, dá para ver se eu... Ele até um spoiler. Spoiler, né? Então vamos saber do filme. Não, dá uma ênfase nisso. Você perguntou se é de crente, né? Não, se é evangélico. Não é evangélico, mas é de crente. É sobre... agora eu esqueci o país da América Latina, meu Deus. É Argentina. Acho que é Argentina. Que se passa na Argentina. Com um padre, tá? Na verdade, é uma história real, né? Uma história real, tal. Padre Mujica. Né? Quem falou? Eu tô... Meu Deus, eu tô olhando para a irmã aqui, ouvindo a voz aqui. Tô mal. Olha aí, mano. Tô igual o Paulo, ouvindo a voz e não vendo ninguém. Isso, uma história real de um padre Mujica, né? Padre missionário, tal, junto com outro médico lá. Eles estão na periferia e tem lá vocês vão descobrir o porquê que o nome é elefante branco. Mas então, voltando para esses elefantes brancos, são essas estruturas
enorme, que não serve para nada, custaram muito dinheiro, custam ainda para ser a manutenção, né, para se manter e tal, e não tem contribuição nenhuma para a sociedade. E a pergunta que eu faço, se essas igrejas enormes, ou qualquer outra igreja, seja pequena como essa, sumisse daqui, deixasse de existir, que falta faria para esse povo aqui, nessa rua, nesse bairro? A igreja onde você congrega, que falta faria? Talvez ninguém perceberia, talvez perceberia pela calmaria, os carros não estão mais atrapalhando, talvez seria motivo de gratificação a Deus esse povo. Graças a Deus essa igreja sumiu daqui, porque só atrapalhava. Talvez esse povo vai falar, glória a Deus, que a igreja deixou de existir. Mas se ela deixar de existir, que falta vai fazer para essa comunidade? Essa estrutura, esses recursos que a gente tem. E os profissionais que lá tinham, irmão, porque a gente tem na igreja tudo quanto é gente boa. Ele tem médico, tem advogado, tem enfermeira, tem professor, tem o que mais aí? Tem dinheiro? Tem dinheiro. Depende. Engenheiro, é engenheiro, né? Tem de dinheiro, mas tem também dinheiro, né? Depende. Tem, mano. marceneiro também. Tem marceneiro, tem tudo, irmão. Marceneiro. Tem todos os profissionais. Amados, olha só. Entregador de pão, E aí nesse. Vendedor de churros. entregador de pão. E tá. pasteleiro também. Ah, sim. Tem. Ai, coisa boa. Tem. Entregador de pão. Então, amados, veja bem. Se nós temos todo esse na sociologia, nós chamamos de capital social. Gente, mão de obra. Nós não poderíamos usar essa estrutura e essa mão de obra para favorecer, amenizar o sofrimento do povo, né? De repente tem lá uma pedagoga, alguém que fez um magistério, de repente a gente não poderia abrir lá e se revezar. Acho que eu já falei isso aqui, não falei? Falou. Já, né? Já, então olha só, a gente não poderia aproveitar mais isso? Ninguém está pensando em fazer nada grande para mudar o mundo, irmão. A gente não tem estrutura, a gente não faz nada. Quem pensa muito não faz nada. A gente precisa fazer com o que tem, até que tenha melhores condições para fazer melhores as coisas que nós temos aqui, a condição hoje. Então, se eu espero ter melhor condição, mais gente preparada, mais recursos, mais não sei o que, não faz nada. Nós precisamos fazer as coisas da melhor forma que nós temos condição hoje, até que tenhamos melhores condições para fazer melhor aquilo que a gente faz hoje. Mas se não fizer hoje nada, não vai fazer nunca, esperando que tenha tudo. Então o que falta hoje é atitude, sabe? É arregaçar as mangas, é fazer uma coisa simples. E são as coisas simples que a gente percebe que Deus vai trabalhando. Coisas simples. Eu vejo às vezes pessoa contando com tanto entusiasmo, né, o que está fazendo, que a gente imagina, nossa, deve ser assim um negócio enorme, deve ter recurso até umas horas, deve ter um rio de dinheiro, deve ter muita gente. Aí quando você vai ver, é no interior, no sertão do Nordeste, com 7, 8 pessoas lá, mas que está dando um resultado que alcança 2, 3, 4 famílias, 5 famílias, e conta com entusiasmo, porque é isso mesmo, é isso, irmão, que a gente tem que fazer, tá certo? É isso, porque já pensou se a gente vai esperar todas essas questões que é o sucesso aparente humano, que são os resultados, que as grandes estruturas? Diga, minha amada. Então, assim, eu e a minha família, nós somos frutos de uma missionária que foi lá em Macau, mas nem lembro onde, lá no Cafundó, sabe? Onde São Paulo? Judas, não, Bahia. Ah, tá. Onde fala que Judas perdeu as palavras. Sei, longe. E evangelizou a família, né, do meu pai. Meu pai aceitou Jesus lá, foi a mãe dele que aceitou, a minha avó. E aquela missionária chegou lá na casa da minha avó e falou assim, é aqui que fica, que mora a minha irmã Maria. Aí meu pai, ele conta essa história, que ele até chora. E ele fala assim, que eu saiba, minha mãe não tem nenhuma irmã loira de olhos azuis, mas aqui que tem a Maria, minha mãe, né? E naquela pregação que ela tocava acordeão, né? Sanfona. Meu pai se converteu, os irmãos se converteu, e a família se converteu, e foi fruto de uma missionária que foi lá, com esses recursos. Tem um texto em Jó, eu acho que é capítulo 7, que vai dizer que a gente não deve desprezar